Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Reino Eterno e hoje nós vamos meditar algo bem rápido, mas algo bem importante. É sobre a sétima cabeça da besta. Vocês já devem ter assistido o vídeo no YouTube ou lido em algum lugar que a sétima cabeça da besta é o Império Otomano. É o império que recebeu a ferida de morte e então ele está revivendo agora, sendo ele mesmo o oitavo rei. Eu acredito que o Império Otomano não é a sétima cabeça da besta, não é a cabeça que foi ferida de morte, tanto pelas profecias, tanto pela história. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos começar com Apocalipse 17, uma leitura bem rápida, resumida, mas eficiente. Apocalipse 17, verso 1 diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Eu queria que você prestasse atenção nessa parte. Ela se acha sentada sobre muitas águas. A questão da meretriz é muito complexa. Eu vou fazer um vídeo mais completo, onde eu vou ter que ler verso por verso e mostrar para vocês. Eu quero estar fazendo isso gravando com a câmera, né? Não somente gravando na tela do computador. Aí vocês vão perceber que essa meretriz ela envolve muito mais questões do que a gente está imaginando. Porque textos que estão escritos aqui em Apocalipse 17 e 18 vão aparecer em Ezequiel 16, em Ezequiel 23, eles vão aparecer em Isaías, em Naum. Eles vão aparecer com muita exatidão, alguns dos textos que estão em Apocalipse 18, a queda da meretriz, eles vão aparecer em Jeremias, eles vão aparecer também em Ezequiel 27. Então a pergunta é o seguinte: por que Deus está relacionando a queda da meretriz com Jerusalém, com Tiro e Sidom, com Babilônia, com Assíria, com Nínive? E Jeremias 25 também é um capítulo chave, porque em Jeremias 25, Deus está mandando Jeremias dar a taça da ira dele para muitas nações, não para todas, mas para algumas delas. E se você for verificar, elas vão ser nações hoje de países islâmicos. Mas não é apenas um lugar, um local. Você sabe que existe aí um conflito, uma briga, se seria essa grande Babilônia a Igreja Católica Romana, se seria Jerusalém, se seria Meca. Esses são os 3 lugares apontados. Então é um vídeo complexo, eu vou deixar isso para um outro vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é sobre a sétima cabeça da besta. Eu só estou falando agora resumidamente da grande meretriz, aqui a grande meretriz, porque é onde ela se acha sentada. Ela se acha sentada sobre muitas águas, que na própria explicação vai ser povos, línguas e nações. Agora presta atenção na explicação. Olha o que diz o verso 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. O que são as 7 cabeças? Diz que são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Viu o trocadilho de palavra? Ela está assentada sobre 7 montes, mas no verso 1 ela se assenta sobre muitas águas. Isso quer dizer que montes são reinos. Reinos de povos, línguas e nações. As muitas águas são reinos, e dessas muitas águas se levantam reinos poderosos, reinos de destaque, como o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E diz também, são 7 reis. 7 montes são 7 reis. A profecia está explicando que montes são reis, não são colinas. Deus não está dando o ponto geográfico dessa mulher através de colinas. No Vaticano não existe somente 7 colinas, mas as pessoas querem escolher 7. Em Meca não existe somente 7 colinas, mas as pessoas querem escolher 7 e dar nomes para ela. Em Jerusalém não existe 7 colinas. Deus não está falando de colinas. Deus está falando que montes são reinos. E por isso que diz aqui, ó, dos quais caíram 5. Dos quais caíram 5. Colinas não caem. Um existe. Eu vou dar uma limpeza aqui para ficar melhor. Dos quais caíram 5. Um existe. O outro ainda não chegou. No tempo de João, haviam caído 5 colinas? Uma colina existia e a outra colina ainda não veio?
Aí você pode dizer, não, Luiz, as colinas é um outro ponto da revelação. Aqui está falando que são 7 colinas, mas também são 7 reis. Aonde que está escrito 7 colinas? Eu não estou vendo. Eu estou vendo que diz que são 7 montes, as 7 cabeças são 7 montes, que também são 7 reis. Aonde ela se acha assentada? Mulher assentada sobre montes, que são povos, línguas e nações. E desses povos, línguas e nações se destacaram 7 reinos. Aqui já começa um erro de interpretação. Mas esse não é o pior erro. O pior erro está aqui, em ignorar essa informação. Dos quais caíram 5, um existe, é o 6º, e o outro ainda não chegou, o 7º. Quando chegar, tem de durar pouco. Aqui está falando de duração, de tempo do reino. A característica do 7º reino é durar pouco tempo. Se algum dos reinos anteriores duraram menos que o 7º reino, não faz sentido essa informação. Então, qual é uma das características do 7º reino, da 7ª cabeça? Tem que durar pouco. E diz, a besta que era e não é, também é ela o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. A gente também tem que somar essa informação. Os 10 chifres que viste são 10 reis, dos quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, com o 8º rei, durante 1 hora. E a gente sabe que a besta de Apocalipse 13 só tem autoridade por 42 meses, ou seja, 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, que está sendo falado em Apocalipse 12, que são 3 anos e meio. Deus, através da profecia, está nos direcionando para a 70ª semana, a metade dela. Então a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres não estão espalhados por todas as cabeças, porque os chifres eles têm que estar na última cabeça. A última cabeça é a 7ª. Roma não tem 10 chifres. Do Império Romano são lançados 10 chifres no decorrer da história, porque vai vir o Império Otomano e vai dominar a parte oriental do Império Romano. A parte ocidental ela vai cair primeiro e depois vai vir a queda da parte oriental, através do Império Otomano. Mas o Império Otomano ainda é ferro. O Império Otomano não é a parte dos dedos da estátua. Porque a parte dos dedos dos pés da estátua, porque a gente está falando de 10 chifres aqui, os 10 chifres têm que estar em conexão com os 10 dedos da estátua. E quando a gente chega nos 10 dedos da estátua, levando em paralelo para os 10 chifres da besta, a gente já vê que ali barro está se misturado com ferro, tem que ser o 7º reino e tem que ser o tempo dos 3 tempos e meio. Entendeu o que eu quis dizer? Então, os 10 chifres não pode estar na 6ª cabeça, na 5ª cabeça, tem que estar na 7ª cabeça. Por isso que diz, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, autoridade, mas receberão essa autoridade como reis, com a besta. É com ela, não é sem ela. Então o 7º reino se levanta, e quando ele se levanta também o anticristo. É claro que vai haver uma preparação para esse 7º reino se levantar. Não se levanta de uma hora para outra. Nós já estamos vivendo nesse tempo de preparação. Nós já estamos vivendo no tempo dos pés. Nós estamos no tempo dos pés da estátua, ferro e barro. E vamos chegar no tempo dos dedos. Quando chegar no tempo dos dedos, chegamos nos 10 chifres. Deu para entender? Então o verso 10 está sendo conectado com o verso 12. Vou ler mais uma vez. Dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. Presta atenção. 5 já foram. Um existe, é o 6º e tem que ser o Império Romano. O outro ainda não chegou. Se você disser que esse é o Império Otomano, você vai se encontrar com vários problemas, dos quais você não pode ignorar. O outro ainda não chegou, é o 7º. E diz, quando chegar, tem de durar pouco. Aqui está a revelação. Durar pouco tempo. A besta, que era e não é, também é ela o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Aqui vai explicar o 7º reino. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Tá vendo? Não receberam reino. Não receberam reino. E o outro ainda não chegou. Não receberam o reino. Entendeu? Um existe,
o outro ainda não chegou. Aqui está os 10 chifres. Entendeu? Aqui está os 10 chifres. Não receber o reino. Aqui está explicando, no verso 12, está explicando esse outro reino que ainda não chegou. E tem que durar pouco. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas receberão autoridades como reis com a besta por 1 hora. Aqui está o durar pouco. Esse durar pouco significa 3 anos e meio. Lembra de Apocalipse 12? Vamos dar um pulo rapidinho em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Pode ser a partir do verso 9. Lembra que Apocalipse 12 está explicando um pouco mais sobre Apocalipse 11. E Apocalipse 13 vai vir com informações adicionais sobre o Apocalipse 12. E o Apocalipse 13 vai estar sendo explicado com muito mais detalhe em Apocalipse 17, 18. O Apocalipse 17 vai falar da queda, da condenação da meretriz. Apocalipse 18, Deus vai dar um zoom na história e acrescentar muito mais detalhes sobre o Apocalipse 17. Então aqui no verso 9 diz: E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ó, as testemunhas de Jesus aqui, que foram mortas. Elas recebem guerra, não é? Presta atenção na conexão. Mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar. Por quê, irmãos? Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira. E qual é a chave aqui? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Você vai ver que quando isso acontece, a 7ª cabeça se levanta com os 10 chifres, ele recebe autoridade com os 10 chifres recebem autoridade com ele por 1 hora. Aqui está o pouco tempo, aqui está a 7ª cabeça. Isso daqui está sendo explicado em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17. Agora, quando a gente chega em Apocalipse 13, vai adicionar detalhes sobre Apocalipse 12. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Aqui está a autoridade dos 10 reis, que em Apocalipse 17, no tempo de João, eles não haviam recebido o reino, mas receberiam autoridade. Aqui está os diademas, mostrando a autoridade deles. Em Apocalipse 12, os diademas estavam sobre as 7 cabeças. Em Apocalipse 13, está sobre os 10 chifres. Esses 10 chifres têm que ser a 7ª cabeça da besta, que dura pouco tempo. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres têm que estar em algum lugar da besta. Tem que estar em alguma cabeça. Entendeu? E é a 7ª. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aqui a besta só tem autoridade para agir por 42 meses. Por quê? Porque são os 3 tempos e meio. Aqui está conectado com Daniel 7. Entendeu? Agora, a informação que Deus nos deu a respeito do 7º reino é o seguinte: tem que durar pouco tempo. Aqui está o Império Neobabilônico. Vamos somar só o Império Neobabilônico. 626 até 539. Aqui está dando 87 anos, menos de um século. Ainda que você colocasse essa data vezes 3, ainda seria pouco tempo. Agora vamos ver o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi de 678 até 549. 129 anos. Ainda que você pegasse isso e multiplicasse por 3, seria pouco tempo. Se você pegar o tempo da Babilônia e o tempo da Pérsia e somar os dois, ainda não vai dar o tempo que o Império Otomano reinou. Ainda que você considerasse somente o tempo de califado, que são 400 anos, ainda assim, o tempo de califado do Império Otomano seria mais que o reino da Babilônia e o reino dos Medo-Persas junto. Ou seja, não condiz com a história o Império Otomano ser o 7º reino e a cabeça ferida de morte.
Agora a gente pega o Império Otomano. Vamos ver o que a história nos diz, o que está registrado na história. Se você pega o tempo do Egito, o Egito durou muito tempo. É mais difícil da gente discernir o tempo que o Império Egípcio reinou, mas foi muito tempo. Depois tem a Síria. A Síria também reinou bastante tempo. Depois tem o Império Romano, que eu não falei dele, está até aqui, ó. O Império Romano. O Império Romano durou muito tempo, vocês sabem, é a parte mais longa da estátua. Tem o Império Romano, depois passa a ser Império Bizantino. Ou seja, quando Deus está falando que o sétimo reino tem que durar pouco tempo, Deus sabia que hoje nós estaríamos estudando a profecia, que teria internet, que teria pesquisa, que os historiadores deixariam para a gente as informações, seriam compactadas na internet, teria o Google Pesquisa, e Deus está nos induzindo a estudar a história dos reinos. Por isso que Deus disse, aqui é uma mente que tem sabedoria, porque além da gente ter de buscar as informações na palavra de Deus, que é o principal, a palavra de Deus iria nos induzir a estudar a história da humanidade, do mundo que a gente vive. E o Império Otomano está aqui, a história registrada para a gente, 1299 até 1923. Vamos colocar 1300 aqui. 1300, 400, 500, 600, 700, 800, 923, mais de 600 anos. Agora pergunto, isso é durar pouco tempo? Isso não é durar pouco tempo. Conclusão, o Império Otomano não pode ser o sétimo reino, segundo a palavra de Deus e segundo a própria história, que está em concordância com a palavra de Deus. Ele não pode ser a sétima cabeça da besta, por quê? Porque a sétima cabeça se levanta junto com o oitavo rei, e eles têm autoridade por 1 hora. Então nós estamos no tempo ainda da sexta cabeça, entrando na formação da sétima cabeça. Se fosse levar essa ideia para a estátua, nós passamos o tempo do ferro e entramos no tempo dos pés. Os pés de ferro misturado com barro está sendo uma preparação até a gente chegar nos dedos. Uma formação das nações fazendo alianças. E esse reino sim vai durar pouco tempo. Olha para os dedos da estátua. Ali está a sétima cabeça. Ali está o reino final. Ali sim está um reino que dura pouco tempo. Comparado com as pernas, ou com as coxas, com o ventre, com o peito de prata, com os braços de prata ou a cabeça de ouro. Isso sim é pouco tempo. Isso condiz com a palavra de Deus e com a história. Então vai ficar algumas perguntas. Luiz, quem é o sétimo reino? Quem que é a cabeça ferida de morte? Como nós fazemos para entender isso? Eu vou deixar para vocês um vídeo passando aí na tela. Vocês vão seguir esse vídeo e através desse vídeo vocês vão seguir os outros. Mas para não ficar um mistério muito grande, embora isso seja o mistério de Deus, isso faz parte do mistério de Deus, e eu quero mostrar para vocês isso daí também, que isso faz parte do mistério de Deus que se cumpre no toque da última trombeta, eu já vou deixar a resposta. A cabeça ferida de morte é a Síria. Isso tem em muitas profecias da palavra de Deus. O Império Assírio volta novamente. Ele volta na sétima cabeça. E quando ele volta, ele faz parte dos 7 reinos anteriores, tem característica dos 7. Mas apenas uma das cabeças da besta que é ferida e volta sendo a besta. Deus apresentou a besta de 7 cabeças e 10 chifres para mostrar a configuração dos reinos no dragão. O dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres, só que o diabo, esse ser que se rebelou contra Deus, ele não tem literalmente 7 cabeças e 10 chifres. É um símbolo. Isso é apenas uma figura, mostrando que ele se configuraria nos reinos. Ele dominaria os reinos e Deus quis montar esse quebra-cabeça para a gente. De maneira que as 7 cabeças da besta nos conta histórias. E os 10 chifres falam do último tempo. Então Deus deixou um quebra-cabeça para a gente montar, junto com a história e com as profecias, para a gente procurar, analisar aonde que estão os 10 chifres, qual que é a cabeça ferida de morte, aonde a gente tem que recorrer para encontrar essas informações, na palavra de Deus que tem que condizer com a história. A palavra de Deus não pode estar desconexa com a história. E essa questão do Império Otomano ser a 7ª cabeça da besta, que já foi ferida e está revivendo, e ao mesmo tempo a profecia dizendo que dura pouco tempo, não condiz com a história. Ok, irmãos, esse vídeo eu vou finalizar aqui. Eu queria que você fizesse parte do canal Reino Eterno. Tem muitos vídeos no canal e vai ter vários outros falando a respeito desse assunto da marca da besta e de alguns outros assuntos em relação aos 7 reinos. Queria que você acompanhasse todos os estudos que já estão no canal, principalmente esses últimos, né, que está mais focado nesse tema. Deixe o seu like no vídeo, irmãos, e se possível, compartilhe esse vídeo no Face também, para outros irmãos poderem estar encontrando com essas informações e começar a pensar.
Porque no meu vídeo que eu indiquei para vocês vão ver que eu entendi assim também. Entendia de maneira errada. Eu estava fundamentando o Império Otomano como o sétimo reino, mas eu estava ignorando todas essas informações. Por isso que o vídeo que eu vou deixar para vocês assistirem é um vídeo importante, ok? Siga esse vídeo. E aí a gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.